É exatamente isso que você leu na capa desse vídeo. Mais de 20% de dividend yield apenas no ano de 2023. O grande ponto é, isso é um canto da sereia ou realmente uma empresa que está sendo depreciada pelo mercado? Para que a gente consiga ter mais argumentos da nossa tomada de decisão, vamos conversar aqui sobre o segundo trimestre de 2023. Algumas informações assustam, tudo bem? Principalmente para as previsões para os próximos períodos. Mas fica tranquilo que ainda pode ser uma boa oportunidade, pelo menos para estudar. Vamos lá então? Como sempre, a gente espera que a empresa apresente os seus dados para depois a gente fazer o vídeo. E principalmente porque, na parte final desse vídeo aqui que você está assistindo, faremos um breve resumo sobre as perguntas e respostas que os analistas e a empresa acabam trocando para que a gente consiga entender alguns detalhes que passam despercebidos naquela leitura inicial do release ou da própria apresentação em si. E começando com os destaques do segundo trimestre de 2023, tivemos um aumento importante na parte operacional em 24%, principalmente por conta das chuvas. Abordaremos mais para frente em relação a isso. Geração eólica, nós estamos aí com alguns cenários bem pontuais, acabou ventando menos na região onde estão os aerogeradores, mas de qualquer maneira, ainda assim no padrão muito adequado para toda a empresa Auren. Quando a gente olha para o financeiro, o EBITDA ajustado atingiu um valor bem interessante de 436 milhões, mas aqui o que me chamou a atenção foi a margem EBITDA de 30%. Deram aí uma boa equilibrada em relação ao outro trimestre, e esse valor, 30%, para mim é sensacional. Outro dado que eu não vejo em outras geradoras com tanta frequência é o tal índice de conversão de caixa de 78%. Mas afinal de contas, o que é isso? Bom, tá aqui. Fluxo de caixa operacional, menos ali o que é gasto com os serviços da dívida, dividido pelo EBITDA ajustado. Então, basicamente, eles pegam todo o EBITDA ajustado, fazem ali alguns descontos, até que eles acabam chegando no fluxo de caixa operacional. E na hora que a gente fala de 78% de conversão, é um valor extremamente alto. E a partir dessa constatação, a gente começa a entender com mais calma o porquê que as geradoras são efetivamente grandes geradoras de caixa. E toda vez que esse caixa ele acaba não sendo gasto com financiamento ou com investimento, há uma grande probabilidade disso cair como dividendo para o seu acionista, o que a gente gosta muito. Tivemos ali a conclusão da securitização de 4,2 bilhões lá da usina hidrelétrica Três Irmãos. Enfim, é um assunto à parte, não entraremos tanto nesse detalhe aqui, já foi muito abordado em outros vídeos que eu vou deixar como sugestão aqui para você no canto. E outro ponto também que é a vertente de crescimento e inovação, eles estão expandindo muito bem, além de terem conquistado o líder de comercialização de energia para o ano de 2023. E por que isso aqui pode parecer um pouco irrelevante? A comercialização, por mais que a margem de lucro ela seja bem menor em relação ao que ela realmente faz, que é a geração, é sim um bom fator na sua geração de receita. Essa diversificação agrada bastante, principalmente porque acaba expondo o seu acionista a uma volatilidade menor dos seus resultados. Vamos começar aqui falando sobre o Sistema Interligado Nacional. Basicamente, nós temos nesses gráficos o que? Em linhas gerais, um nível de armazenamento de água bem acima dos outros anos anteriores. Essas linhas pontilhadas coloridas referem-se a períodos de 2011, 2013, 17, 19, enfim, vários outros intervalos aqui até que recentes. E essa porcentagem de 87% é a mais alta nos últimos 23 anos. Então, para quem até recentemente sentiu na pele o quanto que uma seca pode impactar, principalmente nos resultados ali da AES Brasil, agora nós estamos vivendo um movimento de bonança, de reservatórios cheios e até em algum momento ali a abertura das suas comportas para que não tenhamos o extravasamento das reservas, ou melhor dizendo, dos reservatórios. Para entender realmente esse contexto atual, basta a gente olhar a energia natural afluente do Sistema Interligado Nacional. A afluência, a frequência das chuvas, o ritmo fluvial e pluvial acabou sendo 98% da média de longo termo.
Mas a gente não precisa ficar decorando esses termos técnicos aqui não. O grande fato é que a natureza, ou até São Pedro, ajudou bastante, não somente Auren, mas todas as hidrelétricas. Agora, uma outra forma de você comparar se Auren está acima ou abaixo da média nacional, a gente pode comparar o GSF, que inclusive já foi brevemente abordado no vídeo de AS Brasil, do segundo trimestre de 2023. Caso você queira entender com calma, é só visitar aquele nosso vídeo e comparar aqui com a geração propriamente da empresa. O sistema nacional ficou na média de 94%, e a gente sempre gosta desse valor mais próximo de 100%, ou até acima, se for possível, enquanto o Auren conseguiu 98%. Então, a Auren está melhor do que a média do país. E em termos de disponibilidade, a gente pode fazer uma outra comparação. A Auren apresentou aí quase 97%, enquanto a ANEEL, a referência nossa aqui, do Brasil, foi de 92,3%. Ou seja, mais um indicador de uma eficiência acima dos seus pares no país. E não tem como você falar sobre Auren e não citar a usina hidrelétrica de Porto Primavera, que é a principal unidade que eles têm pensando no portfólio. Essa linha pontilhada em cinza aqui embaixo, ela mostra o desempenho de 2022. E a linha roxa mostra o desempenho em relação à geração de energia, é claro que é uma média, tá? Já do ano de 2023. Praticamente em todos os meses nós estamos com resultados muito mais sólidos, muito mais agradáveis do que o ano passado. E aqui nós temos a nossa métrica, que é a garantia física, de 887, e nesse trimestre nós fechamos em 899. Ou seja, gostamos desse tipo de valor, acima sempre da garantia física, desde que seja possível. E para que não fique nenhuma dúvida, esse gráfico mostra a evolução mensal. E quando eu falo que nós ficamos acima da garantia física, é em relação ao mês de junho. Mas maio e abril nós tivemos pequenas quedas, totalizando na média trimestral de 98%. Se tudo caminhar como deve caminhar daqui para frente, esperamos um resultado acima da garantia física no terceiro trimestre. Mas isso é uma projeção minha. Vamos aguardar com calma para ver se isso efetivamente vai acontecer. Agora, falando sobre os seus ativos eólicos, que estão aumentando cada vez mais a participação, ventos do Araripe 3, ventos do Piauí 1, 2 e 3. Tudo bem? Tivemos algumas questões técnicas bem pontuais que eu vou mostrar no próximo gráfico. Mas comparando aqui com o ano de 2022, que é a linha mais escura aqui embaixo, representada nesse gráfico, percebemos que a linha roxa, que é o ano atual que nós estamos, tivemos um desempenho bem acima daquilo que foi registrado. É claro que nós queremos sempre uma certificação, ou seja, um valor minimamente acima do P50, que é todo um cálculo que é feito por eles, pelos setores, pelos seus pares também, mas idealmente acima do P90. E se compararmos aí os últimos 2 meses, maio e junho, cada vez mais a geração eólica está se aproximando desse ponto dito ideal, digamos assim. E em abril, sim, tivemos uma queda, mas percebam que foi bem pontual, sem problema nenhum, ok? E como conteúdo extra, nesse momento vale aqui essa pequena dica. Olhem sempre o acumulado semestral quando nós tivermos finalizado o segundo TRI, tudo bem? Aqui você consegue excluir um pouco os eventos não recorrentes. No primeiro semestre de 22, tivemos uma geração eólica de 226 megawatts médios. Já no primeiro semestre de 2023, um crescimento bem importante, na casa dos seus 65%. É algo realmente expressivo. Algumas questões, como a entrada de novos ativos, explica essa evolução. E esse gráfico aqui ele é muito bacana porque eles colocam aquilo que era esperado e aquilo que efetivamente acabou acontecendo em termos percentuais nos ativos eólicos. Tivemos ali alguns pontos bem pontuais. Essa restrição da rede básica não foi em função da Auren propriamente dita, e eles já deixaram avisado. Isso não vai acontecer novamente, pelo menos não está na nossa expectativa. E também essa questão da queda do recurso eólico. Bom, segundo eles, foi o pior período em 20 anos. Ao mesmo tempo que você tem a hidrelétrica trazendo ali uma oferta do recurso abundante, nos últimos 23 anos, tivemos o oposto em relação aos ventos.
uma redução muito expressiva aí nas últimas décadas. Também não esperamos como algo recorrente, não. A performance dos aerogeradores foi acima do esperado e a performance também do próprio sistema elétrico da Auren também foi acima. Então é isso que a gente quer ver, cada vez mais. Menos eventos não recorrentes e mais performances positivas em relação àquilo que a empresa consegue gerenciar. Isso daqui de 91,7% da geração realizada não é ruim diante de toda essa explicação que a gente acabou de ter. Agora vamos fechar, né? O portfólio ele tem a parte hidrelétrica, tem a parte eólica, sabemos que daqui para frente também teremos as solares, mas de qualquer modo, como se comporta o portfólio consolidado? E agora eu estou colocando tanto a geração, aquilo que ela faz efetivamente, e o seu outro braço que é a comercialização. Compra energia de outros players e revende para os seus próprios clientes. Isso aí demanda uma grande expertise, uma equipe muito bem consolidada, estruturada, para que você acabe não fazendo algumas bobagens nesse trade. Mas vamos lá. Se a gente for olhar a questão de volume mensal, a Auren é a primeira em termos de comercialização. Ótimo. E em termos de contratação de vendas, ou seja, olha, a gente consegue produzir tantos gigawatts. Nós estamos comercializando outros tantos gigawatts. A gente tem que entregar isso para os nossos clientes. Em relação a 2023, eles estão com um nível de contratação de 97%. Fazendo analogia também, para o ano de 2024, esse valor atinge 95%. Até 2025, nós temos o valor de 90% ou mais. E o que isso significa na minha percepção? Garantia de fluxo de caixa. Faça chuva ou faça sol, é esperado que esse valor acabe entrando como receita para a empresa. E aí, diante do cenário que vai se apresentar daqui para frente, a gente consegue ver uma maior folga ou não para que possa acabar chegando em nós enquanto investidores, né? A questão de dividendos. E a partir de 2026, o nível de contratação cai muito. E você pode ficar assim, putz, Bruno, isso é ruim, né? Quer dizer ali que ali de 2028 até 2032, apenas 60% do que eles estão propostos a entregar já está endereçado, já está contratado? Sim, mas isso pode ser muito bom. Por quê? Se eventualmente nós tivermos um aumento do preço da energia, eles conseguem fechar novos contratos por preços superiores. Entenda que esse manejo aqui do portfólio, ele é muito bom, mas pode ser muito ruim. Pois, se continuarmos tendo uma redução do preço da energia, uma alta contratação garantida favorece a Auren. No entanto, se nós observarmos uma reversão, uma subida desse valor de energia, a Auren está presa a esses valores. Não é que ela vai perder dinheiro, mas ela vai deixar de ganhar. Concorda? E aqui, como conteúdo brevemente extra, do outro lado da mesa nós temos a Eletrobras, que tem uma posição muito contrária. Ela tem um nível de contratação muito baixo. Muito baixo assim, eu estou falando de maneira mais informal. Mas caso nós vejamos para os próximos anos uma demanda maior, um preço maior a ser negociado, a Eletrobras vai conseguir fechar contratos bem maiores e aí ela vai conseguir uma receita muito superior. Olhando aqui em relação à Auren, eu não acho ruim. Gosto desse conservadorismo, gosto, entre aspas, desse engessamento, até porque ela sabe lidar muito bem com isso e já com esses valores pré-estabelecidos, ela traz um grau de conversão, como nós vimos lá no início dessa apresentação, uma boa porcentagem. Então tá tudo bem. Eventualmente, ela consegue aumentar isso aí em termos de receita. Vida que segue. E agora, olhando a questão do desempenho financeiro, a gente tem alguns pontos interessantes. Mesmo com a nossa redução daquele recurso eólico, ou seja, aquele momento de queda dos ventos, nós tivemos aí uma geração crescendo 50% em relação ao segundo TRI de 22, porque entrou em operação comercial ventos do Piauí 1 e 2. Então são dois movimentos contrários, entrada em operação e diminuição dos ventos. A gente espera que nós tenhamos um padrão de vento maior daqui para frente. Com essa nova capacidade já em operação, esperamos resultados superiores. A comercialização também subiu 58 milhões em relação ao segundo TRI de 22. O lucro líquido do período também foi bem positivo. Lembrando que lá no segundo TRI de 22, que foi bem feio o negócio, tivemos um prejuízo pontual. E agora um lucro de mais de 180 milhões.
Então, receitas subindo, energia comercializada também subindo. Vamos dar uma olhadinha aqui no EBITDA ajustado e margem EBITDA. E observar bem esse ponto é fundamental porque você vai entender como é que tem esse ajuste aí ex-dividendos. Na realidade, a Auren ela tem participações em outros empreendimentos, participações relativas que ela acaba tendo um benefício de dividendos. Quando nós temos uma queda dessas outras empresas, você acaba tendo também uma pequena redução do resultado. Então, como é que a gente pode expurgar isso? Vamos olhar a própria operação da Auren em si, a geração e a sua comercialização pura. Nesse sentido, tivemos um aumento de quase 18%. Como nós percebemos uma redução dos dividendos vindo de outras participações, aí o EBITDA ajustado acabou caindo ali dos seus 32% para 30%. Praticamente em linha em termos nominais, mas em termos percentuais aqui nós tivemos uma pequena queda no consolidado. Mas, de novo, eu gosto de olhar para esse número que fala mais em função do próprio negócio da Auren em si. Continuando aqui o desempenho financeiro, nós tivemos uma queda abrupta da alavancagem. Grande parte disso é explicado por conta da securitização, da Três Irmãos, etc. e tudo mais, que já falamos extensivamente aqui no nosso canal. E eu vou deixar aqui um vídeo em que eu, infelizmente, acabei errando uma pequena conta ali que eu fiz, e depois eu vim publicamente demonstrar esse erro e corrigir para que nenhum de vocês cometa nas análises pessoais, ok? Uma dívida ali bruta de 6,7 bilhões com um caixa de 6,2. Ou seja, dá para pagar praticamente tudo. Mas não é porque pode, é que efetivamente vai fazer isso. Então nós temos um cronograma de amortização bem saudável, valores bem baixos no curto prazo e os maiores no longo prazo. Um caixa saudável que consegue arcar com praticamente tudo isso. E aqui eles voltam novamente para falar sobre o fluxo de caixa livre, o índice de conversão de caixa, que já conversamos aqui mais de 2 vezes, não vou me estender mais. Isso aqui é uma excelente métrica para você acompanhar. E olha como que faz a diferença, né? A securitização trouxe ali para o fluxo de caixa livre da empresa um acréscimo de 4 bilhões de reais. Já foram pagos 1,5 bilhão em proventos não recorrentes, fechando ali o fluxo de caixa livre efetivo da empresa em 2,8 bilhões de reais. E aí agora a gente vai chegar na parte mais importante que eu vejo desse vídeo, que é quando nós fazemos um pequeno resumo de perguntas e respostas. Mas antes de entrar com esses dados finais, inclusive com a projeção de preço, se tá bom ou não para comprar agora, eu venho aqui pedir para você se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos. É inacreditável que um projeto com menos de 2 anos atinja esse patamar. Eu e o Mike estamos muito felizes e contamos aí com a sua colaboração, seja na inscrição, no like, no comentário ou no compartilhamento desse conteúdo e também de outros vídeos que nós temos aqui, que são basicamente 2, sempre focados em empresas brasileiras que pagam dividendos, balanços trimestrais e alguns insights que você pode carregar para a sua vida enquanto investidor. É sempre bom a gente evitar aqueles erros evitáveis. Bom, e para finalizar, nós também temos o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar e conversar diretamente com a gente e com outros investidores. E caso você veja algum valor nesse tipo de conteúdo e queira colaborar através de doações automáticas que são cobradas no seu cartão mensalmente, nós também temos aqui o nosso projeto do Apoia-se. Você vai lá, faz o seu cadastro, entra no Vida de Acionista e tem valores bem simbólicos, de R$6 ou de 12. E se você quiser doar um pouco mais também para a gente, não tem problema nenhum. Até porque todo o dinheiro que vem de doação, a gente reverte em equipamentos, iluminação, a parte aqui do nosso microfone. Estamos querendo juntar um pequeno caixa para fazer o nosso ambiente aqui, o nosso cenário. E também, por que não, novos softwares de edição, equipamentos mais, para que a gente possa trazer um conteúdo com mais qualidade, pelo menos audiovisual. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro passo em relação ao leilão de transmissão, que eles tinham falado que tinham interesse, mas acabou não dando em nada. Qual que era a percepção da Auren? De uma competição menor, já que nós estávamos diante de lotes muito grandes. Isso não ocorreu, segundo a opinião deles. Eu não concordo muito com isso, tá? Mas acho que foi na média, tá tudo certo.
cada um ali com a sua visão. E eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa entender como é que foi o nosso resultado consolidado do primeiro leilão de 2023 das transmissoras, tá? Lembrando, a Auren ela é uma geradora e comercializadora, quer colocar um pezinho ali na transmissão, tentou, não conseguiu, tá tudo bem. Eles estão ainda em crescimentos inorgânicos, fusões e aquisições mais, e também de olho no seu crescimento orgânico através dos investimentos Greenfield, como nós tivemos aí os parques eólicos e teremos muito em breve os parques solares. Tudo bem? Em relação a dividendos até o final de 2023, esse ponto me chamou muita atenção. Eles estão já anunciando mais R$ 1,50. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está abaixo de R$ 14. Então, se você gosta de um dividendo não recorrente de uma empresa previdenciária, tá aí a sua oportunidade. Não estou fazendo qualquer tipo de indicação de compra, de venda ou de manutenção de ativo. O meu papel aqui não é esse. Mas é fundamental você ficar atento a algumas oportunidades que o mercado acaba te trazendo, principalmente porque eles já distribuíram R$ 1,50 neste primeiro semestre. Então, o que acaba acontecendo? Se essa palavra for honrada, nós teremos R$ 3,00 de dividendos não recorrentes, praticamente, em relação ao ano de 2023, passando ali dos seus 20%. Fora que, potencialmente falando, para os anos futuros, e essa conta, infelizmente, ninguém fez com grande maturidade, com boa solidez de dados, até porque nem a empresa sabe, tá? Mas há uma perspectiva de pelo menos 6% para os próximos anos. Então, se você conseguisse entrar numa geradora, numa belíssima empresa, com uma grande estrutura, uma boa governança, bons ativos, bons investimentos, e ainda já ter uma paulada de 10% de dividend yield, considerando 6 para os próximos anos, parece ser um bom negócio. Mas antes de você fazer qualquer tipo de investimento, entenda a empresa. Não fique olhando essas métricas. Não caia nesse canto de sereia que pode ser, tá? Se você não souber como é que a empresa ganha dinheiro e entra por conta desse dividendo, sim, para você é um canto de sereia. Porque lá na frente, talvez, os 6%, 7% ou até 5%, 3%, 2% não sejam suficientes para você. E aí você fala, putz, eu fui na onda daquele youtuber, ou eu fui na onda daquele meu amigo. Na realidade, não. Foi uma irresponsabilidade de estudo. Então pensa um pouquinho, dá uma estudada, dá uma analisada. Tem bastante conteúdo aqui no nosso canal falando sobre Auren. Salvo engano, são pelo menos 3 vídeos longos, além desses balanços trimestrais, para que você tenha mais argumentação na sua tomada de decisão. Mas vamos mais à frente, que agora vem a parte do susto. A alavancagem, até o final de 2023, ela deve subir, tá? Isso já foi anunciado. Então, se você for consumir algum tipo de conteúdo mais raso na internet, algum portal de notícia que não tenha tanta credibilidade assim, que comece a recomendar a venda da Auren, fique atento. Não é por conta da alavancagem. Eles já estão avisando e já endereçaram esse dinheiro. Teremos ali de investimentos 1,45 bilhão de reais. Isso são para os projetos que estão em andamento, e mais os proventos intencionados de 1,5 bilhão. A base acionária é 1 bilhão de ações, nós temos 1,5 bilhão a ser distribuído, mais 1,50, certo? Mesmo com um caixa ali de 6,2, menos essas saídas de investimento e de pagamento de dividendos, ainda teremos um caixa absurdamente robusto. Mas essa alavancagem de 0,3 vezes provavelmente vai subir, e vai subir bem. Mas ainda assim, a boa notícia é completamente abaixo dos seus pares. É só você olhar para o lado e pensar na AS Brasil. Uma alavancagem de mais de 5 vezes, enquanto aqui deve ficar abaixo de 2 vezes, salvo engano. Vamos esperar para ter certeza sobre esses valores, mas tudo indica que sim. Então, não tem muita preocupação. Até porque esse segmento é um excelente gerador de caixa. E vamos então chegar aqui nos finalmente da plataforma do AGF+, que eu utilizo praticamente todos os dias.
Você pode testar por 30 dias de graça, sem pagar absolutamente nada. E se quiser fechar o plano anual, você tem 20% de desconto clicando aqui no nosso link. A cotação do dia em que eu gravo está R$ 13,60, extremamente interessante, pensando no preço teto projetivo que é de R$ 16. Para que você chegue nesse cálculo, é só você considerar o dividendo por ação projetivo de R$ 1 e dividir por 6%. Pronto, conta está resolvida. O preço teto médio eu nem considero, até porque a Auren Energia, enquanto empresa atual com esse nome, não existe há tanto tempo. Nós precisamos de um histórico de 6 anos. Muito embora quem já conheça o negócio, sabe que ela tem algumas décadas bem interessantes aí de existência, com excelentes pagamentos de dividendos. Nós temos aí um estudo retrospectivo que talvez você fique bem interessado. De toda maneira, a princípio nós temos uma política de dividendo que ainda não foi reformulada, tá? Há uma pequena perspectiva de uma possível mudança a ser discutida em 2024. Percebeu quantos condicionais eu coloquei? Pois é, porque foi o que a empresa acabou falando. E se você ficou aqui até o finalzinho desse vídeo, você sabe que existe talvez um ensaio para aumentar a frequência e, por que não, ter um bom dividend yield para os próximos anos. Eu, Bruno, nesse momento, estou falando como investidor pessoa física, que tem um CNPI, então eu me sinto à vontade, de acordo com todas as regras do mercado. Eu entendo que esse valor de R$1 de DPA projetivo é menor do que nós provavelmente teremos para os próximos anos. É um pouquinho de futurologia? Sim, né? Vamos dar um passo de cada vez. Hoje, no momento atual, considerando apenas as informações que nós temos, ou seja, o mais 1,50 até o final do ano, temos 10% se você for comprar a partir de agora até o anúncio desse dividendo. Ele deve acontecer mais para o finalzinho do ano, tudo bem? A empresa também falou isso. O grande X da questão é a gente conseguir enxergar como é que vai ser 2024 para frente. Tanto em termos de resultado, sem esses não recorrentes, considerando toda a sua nova plataforma que vai compor uma matriz de hidrelétrica, eólica e solar também, somado ao fato de uma provável mudança na política de dividendos. Então sim, tem ali as suas características interessantes. Eu confesso que no nosso portfólio aqui do Vida de Acionista, que é a minha carteira pública também, 100% pública, eu não tenho nenhum tipo de investimento fora, a não ser, é claro, nas nossas reservas, né? Mas enfim, o grande ponto é, eu enxergo que é uma forte candidata assim previdenciária, mas não faz parte das nossas queridas ações. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.